4 de outubro de 2025. Momento: Espiritualidade, santos, curiosidades. Santo do dia: São Carlos Borromeu. Memória: Local: Milão, Itália. Data: 04 de novembro, 1584. São Carlos Borromeu, o pastor da Reforma e da Caridade. Origens e vocação: Carlos Borromeu nasceu em 2 de outubro de 1538, na cidade de Arona, na Itália. Pertencia a uma ilustre família, os Borromeu, conhecidos por sua influência e nobreza. Desde a infância, revelou inteligência brilhante, caráter piedoso e profunda inclinação à vida religiosa. Ainda menino, costumava construir pequenos altares e, com os irmãos e amigos, imitava as funções sacerdotais que via na igreja. Amava a oração e evitava os divertimentos mundanos, sinais claros de sua vocação ao sacerdócio. Chamado ao sacerdócio e ao serviço da igreja, Carlos recebeu o sacerdócio no ano de 1562. Logo após sua ordenação, concebeu um projeto grandioso: reorganizar a Igreja Católica conforme as necessidades do tempo, guiado pelo ideal de concluir o Concílio de Trento, fundamental para renovar a fé e os costumes. Seu tio, o Papa Pio IV, ouviu com atenção seus conselhos, e foi graças à persistência de Carlos que o concílio chegou ao fim. Ele foi, então, um dos primeiros a colocar em prática as decisões conciliares, mesmo que isso significasse renunciar a privilégios e títulos. Dom da caridade. O bispo dos pobres São Carlos sabia que a caridade abre os corações para Deus. Assim, destinava grande parte de seus recursos aos necessitados, guardando para si apenas o indispensável. Heranças e rendimentos familiares eram distribuídos entre os pobres. Durante a fome e a epidemia de 1569-1570, chegou ao ponto de pedir esmolas nas ruas para socorrer os que sofriam. Quando a peste assolou Milão em 1576, ele se fez presente entre os doentes, levando consolo, os sacramentos e esperança. Mais de 100 sacerdotes morreram ajudando os enfermos, mas Deus conservou a vida de Carlos, que aproveitou a tragédia para chamar os ricos e poderosos à conversão. Humildade e perdão. Mesmo sendo perseguido e caluniado por alguns governantes, São Carlos nunca deixou de agir com bondade. O próprio governador de Milão, que lhe fora inimigo, pediu perdão no leito de morte e foi assistido pelo santo arcebispo em seus últimos momentos. Carlos demonstrava que a verdadeira força cristã está no perdão. Últimos dias e morte santa. Em outubro de 1584, retirou-se para seus exercícios espirituais, como fazia todos os anos. Adoeceu com febre intensa, mas dizia: um bom pastor deve suportar 3 febres antes de se deitar. A doença, porém, agravou-se, e após receber os sacramentos, entregou serenamente sua alma a Deus em 3 de novembro de 1584, aos 46 anos. Suas últimas palavras foram: Eis, Senhor, eu venho, vou já. Santificação e legado. O Papa Clemente VIII o beatificou em 1602 e Paulo V o canonizou em 1610, fixando sua festa no dia 4 de novembro. Sua vida inspirou a reforma moral e espiritual da Igreja, tornando-se modelo perfeito de pastor, segundo o espírito do Concílio de Trento. São Carlos foi o primeiro bispo a fundar seminários diocesanos, organizar sínodos, promover a formação dos fiéis e percorrer mais de 1000 paróquias de sua diocese, visitando até as regiões mais remotas. Foi também visitador apostólico na Suíça, onde fortaleceu a fé católica diante das ameaças da reforma protestante. Sua caridade heróica e vida ascética deixaram marcas profundas. Mostrou que a verdadeira reforma começa no coração de quem serve. Curiosidades sobre São Carlos Borromeu no tempo de sua devoção. A devoção começou ainda em vida. Durante os anos de peste em Milão, o povo começou a chamá-lo de Pai dos Pobres e Anjo da Misericórdia. Mesmo antes de morrer, muitos já o consideravam um santo vivo. Quando passava pelas ruas, as pessoas o tocavam com fé, acreditando que apenas o contato com suas vestes trazia consolo e bênção.
Relatos da época dizem que até os protestantes de Milão o respeitavam por sua coragem e pureza. Durante a peste, aconteceu um milagre de proteção. Em 1576, São Carlos organizou uma procissão penitencial pelas ruas de Milão. Descalço, com uma corda no pescoço e um crucifixo nas mãos, ele caminhou à frente do povo pedindo misericórdia a Deus. Após essa procissão, os relatos afirmam que a peste começou a diminuir drasticamente. O povo viu nisso um sinal do céu e começou a guardar pedaços das vestes e do rosário que ele usava como relíquias de proteção. Suas cartas se tornaram guias espirituais. São Carlos escrevia inúmeras cartas aos párocos, bispos e até reis. Ele as assinava sempre com o lema Humilitas, humildade. Após sua morte, suas cartas foram copiadas e distribuídas entre os seminaristas como material de formação. Elas ensinavam disciplina, prudência e, sobretudo, amor pastoral. Muitos desses escritos ainda são estudados em seminários da Itália e da Suíça até hoje. Primeiras igrejas e confrarias em sua honra. Pouco depois de sua canonização, dezenas de igrejas na Itália, Espanha e França foram dedicadas a São Carlos Borromeu. Em Milão, surgiu uma confraria chamada Os Amigos de São Carlos, formada por médicos, professores e jovens que prometiam viver segundo seu exemplo de caridade e serviço. Essa devoção se espalhou rapidamente e no século XVII já havia altares dedicados a ele até na América do Sul. O protetor das crianças e dos doentes. Muitas famílias milanesas começaram a colocar o nome Carlo em seus filhos em honra ao santo. Crianças doentes eram apresentadas diante de sua imagem com a oração: São Carlos, pastor bom, cura nossas dores com tua mão. Nos hospitais fundados após sua morte, era comum encontrar retratos seus ao lado dos leitos dos enfermos. Acreditava-se que sua presença espiritual trazia serenidade antes da morte. Seu corpo incorrupto. O corpo de São Carlos Borromeu repousa até hoje na cripta da Catedral de Milão, a famosa Duomo de Milano. Durante o reconhecimento canônico, poucos anos após sua morte, os médicos constataram que o corpo permanecia intacto. Desde então, peregrinos de todo o mundo visitam o local, e muitos relatam graças recebidas diante de sua urna de cristal, símbolo da Reforma Católica. Depois de sua morte, São Carlos se tornou o símbolo vivo da Reforma Católica. Muitos bispos do século XVII adotavam retratos dele em seus gabinetes como modelo de santidade episcopal. O Papa Paulo V chegou a dizer: se todos os bispos fossem como Carlos Borromeu, o mundo seria outro. Um santo de devoção contínua. Mesmo hoje, em muitas dioceses, especialmente na Itália, o dia 4 de novembro é celebrado com procissões, bênçãos de seminaristas e distribuição de pão aos pobres, lembrando o costume do santo de repartir tudo o que tinha. Em várias cidades do Brasil e da América Latina, há paróquias e comunidades dedicadas a ele, continuando viva sua devoção. Minha oração. Ó grande bispo, que em tua sabedoria e amor reorganizar a Igreja e iluminaste os fiéis com tua caridade, concede aos nossos pastores e líderes a mesma fidelidade ao Evangelho e o ardor em servir. Que também nós sejamos instrumentos da tua reforma, anunciando o amor de Cristo com obras e coração sincero. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Carlos Borromeu, rogai por nós. Oração final. Senhor Jesus Cristo, que inspirastes em São Carlos Borromeu um amor ardente pela vossa Igreja e uma caridade sem limites pelos pobres, concedei-nos o mesmo zelo e fidelidade. Dai-nos corações humildes e generosos, capazes de servir sem buscar recompensas, de amar sem medida e de perdoar com ternura, que, guiados pelo Espírito Santo, possamos ser sinais vivos da vossa presença no mundo. Amém. Frase-chave para nossa caminhada. A verdadeira reforma da Igreja começa dentro de cada coração. Mensagem para hoje. Hoje somos convidados a olhar para dentro de nós e perceber: a conversão começa no silêncio da oração e se manifesta em gestos de amor. São Carlos nos ensina que servir com humildade e constância
transforma o mundo mais do que qualquer palavra. Cada ato de bondade é uma semente da graça de Deus. Oração de entrega e confiança. Senhor, colocamos em vossas mãos as nossas intenções, os nossos medos e as nossas esperanças. Confiamos nossos projetos e nas pessoas que amo. Ensinai-nos a viver com fé nas provações, com serenidade nas dificuldades e com alegria na missão que me confiais. Que possamos, como São Carlos Borromeu, caminhar com o coração voltado para o vosso amor, certo de que tudo coopera para o bem dos que vos amam. Amém. Celebração final. Senhor Jesus, ensinai-nos a amar com o mesmo coração de São Carlos Borromeu, um amor que não se cansa, uma fé que não desanima, uma esperança que não se apaga, mesmo nas noites mais escuras. Que o nosso coração aprenda a servir com alegria, a perdoar com ternura e a acreditar que o bem sempre vence. Fortalecei em nós a fé viva que move montanhas, o amor que transforma corações e a confiança que descansa no vosso cuidado. Que, guiados pelo exemplo de São Carlos, sejamos luz no meio das sombras e mãos estendidas aos que sofrem. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, deixe seu amém nos comentários. Compartilhe esta mensagem de fé e se inscreva no canal para continuar caminhando conosco na presença de Deus e dos santos. Que São Carlos Borromeu interceda por você e por sua família, com a paz e o amor de Cristo. Propósito do dia: praticar uma obra de caridade silenciosa, ajudar alguém sem esperar reconhecimento. Assim, como São Carlos, deixaremos que o amor fale mais alto do que as palavras. Frase para viver: hoje servir com amor é o caminho mais curto até Deus. Salve Maria! Ótimo fim de tarde.